Aleluias, glórias a Deus. A paz do Senhor, amada igreja do Senhor, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos aqui neste domingo pela manhã, aleluias. Domingo, dia 10 de maio de 2020, na qual estudaremos a lição de número 6, que tem por título A Condição dos Gentios Sem Deus. Desde já quero parabenizar todas as mamães que estão nos assistindo, que Deus possa conceder muitas bênçãos sobre a vossa vida, muita saúde, muita paz, muito amor em vossos corações. Deus abençoe a cada mamãe nesta manhã. É o que eu deixo, meus parabéns para cada uma das mamães. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós louvamos, te agradecemos, meu Deus, por esta manhã abençoada, a qual o Senhor nos proporciona, Senhor, meu Deus, de estar, Senhor, meu Deus, mais uma vez, para aprender da Tua Palavra, Senhor, que nesta manhã, Senhor, meu Deus, Teu Espírito Santo, Senhor, venha abrir o nosso entendimento, que nesta manhã, Senhor, meu Deus, Tu possa nos abençoar ricamente com este estudo, Senhor. Vai colocando por terra todo impedimento, vai colocando por terra, Senhor, toda enfermidade, Senhor, tudo que não provém de Ti, nesta manhã seja arrancado, Senhor, meu Deus, pelo poder que há no Teu santo e poderoso nome. É o que eu lhe peço, Senhor, e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, estamos nesse trimestre, segundo trimestre de 2020, estudando, sobre a carta aos Efésios. A gente vê que Deus, Ele tem nos revelado tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas, e nos deu a oportunidade de nós meditarmos nesse trimestre, na carta aos Efésios, que fala sobre uma igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Glórias a Deus. Nós temos na lição de hoje a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios, na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios, capítulo número 2, versículo número 11. A verdade prática: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Você é herdeiro da promessa, meu irmão. Você é herdeira da promessa, minha irmã. Creia nisso nesta manhã, em nome de Jesus. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 2, apenas o versículo número 11 e o versículo número 12, e também na carta aos Romanos, capítulo número 4, do versículo 12 ao versículo 14. Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, erais gentios, na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo número 4, versículo 12. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé, que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Nós temos como objetivo geral, aleluias, neste domingo, esclarecer de modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. No tópico 1 a gente vai estar conceituando espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. No tópico 2, explicitando aqui a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. No tópico 3,
afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Glórias a Deus. Meus irmãos, para que a gente possa entender esta lição, uma lição abençoada, bem complexa na sua explicação, eu quero nesta manhã, agradecer pela tua presença, primeiramente, porque Deus tem feito, como homens e mulheres de Deus, que se alimenta da palavra de Deus. E nesta manhã nós estamos aqui diante de uma lição muito abençoada por Deus, uma lição que vai nos ensinar, vai esclarecer a graça, a misericórdia de Deus e também o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus pelo seu povo. É por isso que nós somos o povo eleito, o povo predestinado ao céu, que nós possamos nesta manhã, lembrar que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Quem nos escolheu? Deus nos escolheu, nos elegeu e nos predestinou para uma vida eterna. Então a gente vê o dom de Deus sobre as nossas vidas. Então este dom que possa cada dia mais fluir nas vossas vidas, em nome de Jesus. Os gentios não tinham parte com a promessa de Abraão e por isso não eram herdeiros da promessa. Nesse sentido, a Epístola aos Efésios mostra a condição da posição gentílica: incircuncisos, sem Cristo, separados de Israel e longe da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nessa lição, meus irmãos, temos a oportunidade de constatar a real situação de quem? Do ser humano sem Deus. Um ser humano sem Deus é terrível. Um ser humano sem Deus é um ser humano sem esperança, sem fé de uma vida eterna, E quanto ele carece da graça e da misericórdia de Deus. Nós carecemos muito da graça, nós carecemos muito da misericórdia de Deus, e que a graça, que a misericórdia de Deus possa cobrir a vossa vida, a vossa família, em nome de Jesus. Vamos à introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios, ou seja, Paulo, lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. A primeira, eles estavam sem Cristo. Segundo, separados de Israel. Terceiro, alienados quanto à promessa. O quarto, sem esperança. E o quinto, sem Deus. Paulo, ele orienta aqui, a gente pode perceber aqui no capítulo 2, no versículo 11: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam em quê? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo, meus irmãos, ele lembra a nós, também fazendo lembrança aqui ao povo, de quem nós éramos, antes da nova criatura, antes, da nossa regeneração, antes de nós nos convertermos. Paulo lembra aqui, ele lembra agora quem somos nós agora. Olha só para você o que você era e o que você é agora, O tópico primeiro: chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, ou seja, ali no Velho Testamento, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos, Quem era o gentio? Era aquele que não era israelita, E quem eram os judeus? Eram os descendentes de Abraão. Subtópico: primeiro, o conceito da circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus.
ou seja, era um sinal externo ali, né, onde era removido, né, cirurgicamente pelo homem, aleluias, né, o prepúcio do órgão sexual masculino, né? Então era prescrito na lei como um sinal externo de que pertencia ao povo da aliança com Deus. Então esse era o circunciso. Quem era incircunciso, quem não era removido, né, o prepúcio, era o povo gentil, que não era israelita, que não pertencia às promessas, aleluias, né, às alianças. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprado a dinheiro. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 12. Depois os irmãos leiam essas referências. Nós não, devido ao tempo que nós temos, né, pouco tempo, não tem como estar lendo. Mas para mais, né, entendimento da palavra, os irmãos leem em casa. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Gênesis 17, 14. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então, o conceito da circuncisão, né, era a remoção do prepúcio, né, do órgão sexual masculino, né? Quem não era circuncidado era tido como incircunciso. Subtópico 2. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas à sexualidade depravada, nós podemos ver exemplo ali, né, na era de Noé, né, e todas as eras ali, né, a parte da, né, a corrupção, práticas, né, ali idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, né? A gente vê que o povo estava depravadamente, né, como era na época de Noé, se dava um casamento, bebedice, né, práticas que não eram do agrado de Deus, né? Então, e o termo, né, circunciso, na parte religiosa, apontava para quê? Para a santificação, ou seja, a separação, era um povo separado, né? A circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os circuncisos. Atos capítulo 11, versículo 3, né? Ou seja, aquele que era circunciso, era, né, o próprio escritor falando que era algo tão sério, né? Eles levavam tão sério isso, que eles nem sentavam na mesa de uma pessoa incircunciso, né? Ou seja, daquele que não era judeu, que aquele que não era israelita. Então era algo assim que eles não se misturavam, eles levavam muito a sério, né? Esse significado religioso, né, expressa mais a parte de santificação, né, daquele povo. Então o povo, né, apontava para a santificação, a separação, aleluia, daquele povo, né? Subtópico 3. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas, ou seja, né, o sinal ali da circuncisão dos judeus era apenas físico, né, como a explicação do conceito da circuncisão nos mostra, nos leva também, o texto bíblico nos fala, né, a respeito do versículo, capítulo 2 de Efésios, versículo 11, a parte C, que fala, né, se chama circuncisão feita pela mão dos homens, né? Então Paulo deixa bem explícito, né, que o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão
não se tratava de uma operação externa, ou seja, Paulo quer esclarecer aqui aos Efésios que não se tratava, né, de algo externo, mas de algo interior, né? Que o interior, quem trabalha é Deus, né? Aquele que dá a liberdade para Deus trabalhar, Deus ele vem, ele trabalha grandiosamente. Aleluia. A boa nova de Paulo traz de que uma verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa, na carne, realizada pelos homens, mas que foi feita no interior, a que é do coração, né? A palavra de Deus fala, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2:29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Olha só que Deus fala, né? Ser uma nova criatura, não é a circuncisão ou muito mais a incircuncisão, mas ser uma nova criatura, ou seja, nascer de novo para Deus. Então nós somos uma nova criatura. Subtópico 4. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, ou seja, a primeira reunião, né, da igreja em Jerusalém para tratar os assuntos eclesiásticos, né? Atos capítulo 15, 1, 2 e 5, 6. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que a nova aliança, né? Quando a gente fala de aliança, meus irmãos, né, a gente lembra das alianças também, né? Lá no Velho Testamento, eu separei algumas aqui, né? Aliança adâmica, aliança noética, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança davídica e a nova aliança, ou também a aliança messiânica, né? A qual nós pertencemos, qual Deus fez com seu povo através do seu Filho amado Jesus Cristo, né? E quando a gente lembra dessa aliança, a gente lembra, né, da salvação que Deus nos deu. E a salvação é uma mudança, por isso que não é, né, a aliança que Deus fez, né, através da circuncisão ou da incircuncisão, não é essa, mas sim de uma, né, como falou aqui, de ser uma nova criatura. Ou seja, a salvação impõe em nossas vidas mudança. A salvação impõe em nossas vidas um novo comportamento, um novo modo cristão, né? Por mais que muitos defendem que a salvação não impõe-se mudança, vem para Cristo e continue dessa forma, mas nós que conhecemos a verdade, somos transformados pela verdade, sabemos muito bem que a salvação ela impõe sim mudança, ela impõe sim um novo caráter, um novo comportamento, porque se não houvesse, né, esta mudança, se não houvesse ser uma nova criatura, nós poderíamos viver como se fosse uma velha, né, criatura, uma velha natureza, mas a partir do momento que nós, né, aceitamos a Jesus, estamos no plano da salvação, ou seja, na nova aliança que Deus fez com o seu povo, Deus espera de nós uma mudança, Deus espera de nós um novo comportamento. Não somente nós esperamos de Deus, mas primeiramente o Senhor, Ele espera de nós um novo comportamento, um novo modo de viver. Não mais pertencemos à velha criatura, né? E Paulo aqui ele faz o povo a ter essa lembrança, lembrar do que eles eram naquele outro tempo e do que eles são agora. Na nossa vida, a gente, né, o Senhor nos deixou a memória para quê? Para lembrar do que nós éramos e do que nós somos agora. Isso é muito importante. Se nós, né, continuamos a ser o que nós éramos, a gente não mudou, não houve mudança na nossa vida espiritual. Isso é muito importante, né, ressaltar dentro dessa lição, né, porque antes nós éramos, né, e Paulo fala assim, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, né,
No outro tempo. O que nós éramos no outro tempo, né? A principal situação que nós éramos no outro tempo é que nós não tínhamos Cristo. Ou seja, nós não tínhamos a salvação. E agora, né? Nós temos a salvação. E essa salvação, né? Ela está ligada ao nosso comportamento, nosso modo de viver, né? Por mais que muitas ideologias aí destacam, né? Que o Senhor só quer o coração, mas o nosso comportamento e a nossa vida, né? O nosso caráter, como anda o nosso caráter? Isso é muito importante na nossa vida cristã. Quando Deus nos muda, Ele nos muda completamente, né? Eu costumo falar muito dentro da igreja, né? Para os irmãos nos sermões, né? Nas pregações, que o Senhor Ele nos muda primeiramente o interior. Nós somos mudados interiormente, né? Para depois refletirmos exteriormente. Muitos, né, aceitam Jesus, colocam um terno, uma gravata, colocam ali um vestimento, né, feminino, uma saia, né, as mulheres, e não mudou interiormente, porque a mudança começa interiormente. Depois a gente começa a entender o que Deus está fazendo na nossa vida exteriormente, né, no nosso modo de vestir, no nosso modo de falar, no nosso modo, né, de conviver com os outros. Isso é mudança, isso é salvação, né? Isso é um sinal de uma nova aliança. Ou seja, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Muitos têm confiado na carne, mas nós confiamos e fazemos menção do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Síntese do tópico primeiro. Os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão, por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Tópico 2. Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Efésios capítulo 2, versículo 12. Subtópico 1. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes a promessas acerca dele e da sua obra. Ou seja, eles tinham uma vida sem Cristo, eles tinham uma vida sem a regeneração de Cristo. E Paulo, ele começa a narrar a história aqui do povo gentil, para que eles pudessem entender o que é um homem sem Cristo, né? E o que um homem sem Cristo não herdará a promessa messiânica, não herdará a vida eterna, não herdará o céu, né? Subtópico 2. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta e a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão, né? Romanos capítulo número 9, versículo número 4. Então, meus irmãos, uma pessoa sem Deus, né, ela é separada do povo de Deus. Uma pessoa que não conheceu a Cristo, né, ela não tem parte com Cristo ainda. Uma pessoa ainda que não pôde, né, entender o que é Cristo, conhecer a Cristo, né, como é falado aqui, separados da comunidade de Israel. Paulo está ensinando só os gentios que não tinham aqui, não pertenciam à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não somente dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. Ou seja, aquele que não tem Cristo na vida, não faz parte do povo escolhido, não faz parte do povo eleito, e também não faz parte do povo
predestinado, aleluias, a morar no céu, né? Quando a gente olha para a Bíblia, meus irmãos, a gente fala sobre o povo, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, Deus fala de 3 povos: o povo gentil, o povo judeus e a igreja. Quando nós olhamos, né, se a gente for olhar o nosso mapa mundi, quantos povos, né, quantas nações nós vemos? Muitas, né, países. Mas e quando Deus ele nos vê? Quando Deus ele olha para nós, ele vê como um povo abençoado, um povo, né, eleito, um povo separado. É assim que Deus nos vê. Eu tenho certeza, meus irmãos, que todo joelho estará diante do Senhor naquele grande dia. Que nós possamos cada dia de nossas vidas nos entregar e levar conhecimento de todos os povos também, que Cristo ele salva, que Cristo traz transformação, que Cristo, meus irmãos, né, ele quer que o povo se salve. Isto é a intenção, a obra que Cristo veio fazer, a obra que Cristo ainda trabalha, né? Então nós vemos que temos esse privilégio dessa nova aliança, que é a salvação, mas que não venhamos reter somente para nós, que nós possamos, né, mostrar para o mundo os privilégios dessa nova aliança. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Deus usa aqui Abraão, meus irmãos, né? Também a aliança abraâmica, né? Porque nosso pai da fé, né? O nosso patriarca, ele nos trouxe um grande exemplo de uma promessa que Deus fez, não somente para a família de Abraão, mas para toda a sua semente, que chegou, né, para toda a sua, né, descendência, que chegou a mim, também chegou a você. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. E desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mateus 22, 32. Entretanto, os que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, ou glória, eles também se tornariam descendência de Abraão. Gálatas 3, versículo 29, que nos fala assim: e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, por meio de Cristo, ele nos torna herdeiros da promessa. Sobre o tópico 3, alienados ao pacto das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento, ou seja, da vinda de Jesus, o advento do Messias. Dentre eles, né, o pacto abraâmico, ou seja, a aliança abraâmica, né, o pacto mosaico, o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados, ou seja, não tinham a propriedade, estavam excluídos, né, de qualquer promessa ou esperança messiânica. Mas, agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados à promessa por meio do quê? Do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Nós temos, aleluias, né, fomos regenerados por Cristo e temos uma nova vida. Os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Gálatas 3, 29, nós lemos. Síntese do tópico 2. A antiga condição dos gentios era desoladora, viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. Vamos ao tópico 3. Sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2:12.
Subtópico primeiro: desprovidos de esperança. A palavra esperança traz ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Salmo 130, verso 5, Jeremias 17, versículo 7. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos, ou seja, não tinham parte da aliança. Eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, ou seja, eles não tinham esperança de um triunfar, no final, triunfo final da justiça, do amor divino. Eles não tinham essa esperança, da vida eterna, não tinham esperança do céu. Por isso, eles não descartavam a possibilidade de uma vida além do túmulo, e que consequentemente pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa, e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Ou seja, se eles não conheciam uma promessa, no que eles sustentariam? Nós temos uma promessa que Jesus veio para salvar o seu povo. Ele morreu, mas também ele ressuscitou, mas ele voltará para buscar a sua igreja. Nós temos essa base para a nossa esperança em Cristo, de nós subirmos, encontrarmos com Cristo nas nuvens. O povo gentil, eles não tinham essa esperança, eles não tinham essa base, ou seja, eles eram desprovidos da esperança. Mas nós, ao contrário, de ser desprovido, ou seja, somos providos dessa esperança, somos cheios dessa esperança através do que? Da nossa fé. Amém? Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Deus não trabalha com pessoas que têm medo, Deus não trabalha com pessoas que têm incertezas, mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos deu o espírito de ousadia, ou seja, Deus trabalha com aqueles que são ousados, com aqueles que têm certezas, daqueles que têm fé e esperança. Esses são o povo que Deus trabalha. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus, ou seja, aquele que não tem esperança, aquele que não tem, aleluias, a fé, tem a ausência de Deus. Eu não espero mais em Deus, não consigo mais acreditar, não consigo mais crer, ou seja, está vivendo num mundo da incredulidade, da falta de fé. Por isso, meus irmãos, nós precisamos cada dia de nossas vidas mais crer, ter fé que Deus, Ele está abençoando o seu povo e vai abençoar cada dia mais. Subtópico 2: sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Aqui a gente vai ver que eles acreditavam, às vezes em vários deuses, outras vezes em nenhum Deus, Ao contrário, eles eram politeístas, ou seja, como eu falei, acreditavam em vários deuses. E idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Êxodo 19, versículo 1 ao 16. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calaminoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. João capítulo 17, versículo número 3. Ou seja, o povo estava sem Deus. A expressão sem Deus aqui significa que os gentios serviam ou não acreditavam numa divindade. Então, o povo gentil, eles não acreditavam, Deus, quantas pessoas hoje não acreditam em Deus? Quantas pessoas hoje não creem que Deus pode fazer milagres?
E aqui em João capítulo 17, no versículo 3, né, vem nos falar do verdadeiro Deus, esse Deus a qual nós servimos, esse Deus que é real, que é vivo em nossas vidas. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Olha só, o mundo sem Deus é um mundo, né? Sem o amor, é um mundo sem paz, sem, né, um amor divino. O mundo sem Deus, por isso, né, o povo precisa conhecer a Deus, porque sem Deus a gente não consegue ir a lugar nenhum. Sem Deus a nossa vida ela não tem, né, um real significado. A nossa vida com Cristo, ela abre um leque de oportunidades, né, de mudança. Uma vida com Cristo nos traz, né, uma nova criatura. Foi o que nós falamos muito nesta aula. Então, uma vida com Cristo, né, nos traz uma nova esperança. Que nós possamos ter isso em nossas vidas, né? Vamos à síntese do tópico 3. A antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidos de esperança. Sem Deus na vida caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Para a gente concluir, meus irmãos, no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançosos e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou nossos corações e aproximou-se de Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa, e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o santo nome para sempre. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa resplandecer em vossa vida, que nós possamos ter um domingo abençoado, um domingo, meus irmãos, na presença de Deus, deste Deus vivo a qual nós estamos falando, deste Deus vivo a qual nós estamos pregando. Eu tenho certeza que Deus é na minha, Deus é na tua vida, que nós possamos cada dia mais aprender, aleluias, a palavra de Deus, que cada dia mais nós possamos ser abençoados por Deus, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por esse ensinamento, Senhor, meu Pai, a qual o Senhor nos deu nesta manhã. Venha abençoar nossas vidas, meu Pai, que o Senhor possa nos proporcionar um dia abençoado, Senhor, um dia cheio de bênçãos, Senhor, que o Senhor possa nos guardar, nos livrar de todo o mal, Senhor, meu Pai, é o que eu te peço, Senhor, e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Lembrando os irmãos que hoje à noite, né, teremos um culto abençoado, culto, né, online abençoado, culto especial, Dia das Mães. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus que reina em cada coração, e todos abençoados digam amém. Glórias a Deus.